Olá, boa tarde, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a estratégia de Satanás. Nossa, tenso, né? É assim mesmo, né, gente? O mundo sobrenatural é tão real quanto natural. Nós, soldados do exército de Jesus, devemos estar sempre bem atentos às estratégias de Satanás, general do exército inimigo. O que eu quero dizer? Hoje vamos lá para Mateus 12, Mateus 12, 43 a 45. Vou ler para vocês para poder explicar em seguida. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, né? O que acontece quando um espírito maligno sai de um homem? A Bíblia diz que o espírito sai à procura de um lugar para repousar. Se sai para repousar, é porque está cansado. Se está cansado, é sinal que houve uma grande luta. Esta luta travada entre espírito imundo e o poder de Deus desgasta tanto que ele procura um repouso. Como acontece essa luta? O poder de Deus é acionado através da pregação do Evangelho. E, na verdade, a verdade de Deus luta contra as mentiras de Satanás. Essa batalha é travada nos campos das ideias. E quanto mais a pessoa ouvir o Evangelho, mais ouvir sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre os milagres, mais luz vai entrar na sua mente. E aos poucos, Satanás vai perdendo espaço. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você procurar a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai entrar em você. Porque a casa que fala aqui sou eu. Então, a casa que vai estar limpa e adornada sou eu. Então, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai entrar e qualquer outro espírito ruim que tiver ao derredor vai ter que ir embora. Porque o Espírito Santo é mais forte, a luz é mais forte do que as trevas. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas que vão na igreja, depois de um culto, sair e falar: nossa, como eu tô mais leve depois desse culto, como eu tô mais leve depois dessa pregação. Por quê? Porque aquele espírito que estava na pessoa, isso já aconteceu comigo. Deu ir no culto, parece que tá pesado. Aí você tá lá no culto, acaba o culto, nossa, dá um alívio assim, que já aconteceu comigo, então eu posso falar por experiência própria. Então o que acontece? Já vi vários testemunhos, várias pessoas testemunham isso. Então, aí vai lá no culto, sai do culto e sai aliviado. Por quê? Porque é a ausência daquele espírito imundo que tanto importunava, que faz parecer que você está carregando um fardo pesado com várias toneladas. Então, o que aconteceu? Depois daquele culto, aquilo sai. E quando a pessoa vai até Jesus, ouve a mensagem, recebe a mensagem, a suavidade da presença de Deus, quando que o espírito que habitava antes ficava incomodando, perturbando, tirando a paz, pesando na nossa mente, ele sai, tem que sair, porque ele fica incomodado com a presença de Deus na sua vida. Então, quando você ouve a pregação do Evangelho, um espírito, seja qual espírito for, de medo, o que for, ele sai, com certeza ele sai.
Porque qualquer espírito do inferno que estiver atrapalhando a sua vida, ele vai sair. Porque a partir do momento que você deixar Jesus entrar na sua vida, em nome de Jesus, o que tiver de ruim vai sair. Então, por isso que diz, né? Voltarei para a minha casa de onde saí. Lá em Mateus 12:44. Por quê? Porque vazia significa que ele foi expulso. A casa fica vazia, sem nada. Fica como se tivesse sem inquilino, vazia. Daí varrida, acontece uma higienização espiritual. Que quer dizer o quê? Tá limpa, tá ali limpa, varrida, não tem nada atrapalhando. Por quê? Porque tá ornamentada. Por quê? Ornamentada, pronto para receber o Espírito Santo. Então, naquele vazio lá na casa, que significa vazio, aqui tá limpa espiritualmente, e que ornamentada, tá pronta para receber um novo inquilino. O que é um novo inquilino? É a sua nova maneira de pensar, a sua nova maneira de agir, a sua mudança de vida. Então, o que acontece? Tem que mudar de vida. E esse lugar que ficou vazio, você tem que colocar o Espírito Santo. Por que eu falo? Porque a gente precisa... Acontece que depois a pessoa, depois de ser liberto, o espírito ruim que está rodeando a sua vida, ou que estava rodeando a minha vida, ele vai sair. E o que acontece? Depois de ser liberto, imediatamente não dá para dar espaço para outra coisa. Por quê? Porque o Espírito Santo tem que habitar em mim, tem que habitar em você. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que estar sempre no caminho. Porque quando você deixa de seguir o caminho, você deixa de ser luz. Então, por que você tem que estar sempre em comunhão, sempre com o Espírito Santo, sempre em espírito de oração? Porque o espírito imundo, se ele decidir voltar, ele não vai procurar outra pessoa, outra casa, porque ele se sentiu tão à vontade em você que ele vai querer voltar para você. Por quê? Porque ele já conhece a sua fraqueza. Ele sabe que para ele habitar novamente numa mente de qual ele já conhecia bem as fraquezas, os anseios, ele sabe, é mais fácil do que possuir uma nova mente. Então, o que a gente precisa? Depois de ser liberto, imediatamente a gente precisa nos preencher do Espírito Santo, o ensinamento de Jesus. O espaço vazio, varrido e ornamentado precisa viver no Espírito Santo. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje, meus queridos que estão aí ouvindo a minha mensagem. Por favor, se você saiu dos caminhos do Senhor, volta, porque Jesus está voltando. Não dá esse gostinho para Satanás invadir a sua vida de novo. Entenda, depois que você voltar, não sai do caminho dele. Porque Satanás, os espíritos, eles ficam ao nosso derredor. Nós não podemos mais sair da presença dele. Porque se você saiu do caminho do Senhor, volte. Porque se você já teve um dia na presença de Deus, você sabe o caminho. Você sabe como é bom, como Jesus é bom, salva, cura, liberta, transforma, restaura a família. Então, volta para Jesus. Não fica afastado, não. Deus tem muito para você. E é como eu já disse aqui, Satanás vai lutar para entrar na sua mente, para falar que hoje eu não quero ir pro culto, hoje não vou ler a Bíblia hoje não, mais tarde eu leio, amanhã. Então, não deixa Satanás entrar na sua mente. Deixa o Espírito Santo entrar no seu coração e guiar a sua vida. Em nome de Jesus, eu peço para você que estiver assistindo aí esse vídeo, dá um like aí, se inscreve aí no meu canal e de vez em quando eu vou estar aí postando uns vídeos
falando sobre diversos assuntos aí relacionados à Bíblia. Amém? Então, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos.